Boa tarde, eu me chamo Gustavo Paris, sou aluno de doutorado da UERJ e hoje eu vou falar um pouco sobre a adiponectina, falar das suas características bioquímicas, controle da biossíntese, mecanismos de ação e principais efeitos biológicos. Então, inicialmente, acreditava-se que o tecido adiposo era apenas um tecido de reserva energética, até a descoberta em 1994 da leptina e posteriormente da adiponectina em 95, que incentivaram estudos das funções endócrinas do tecido adiposo e sua participação nas funções imunológicas e reprodutivas. O tecido adiposo ele secreta diversas citocinas ativas na circulação, participando dos mecanismos de sensibilidade à insulina e metabolismo lipídico. A adiponectina é produzida tanto por adipócitos brancos quanto por adipócitos marrons, tanto em gordura subcutânea quanto gordura visceral, com cada coxinha adiposo secretando quantidades específicas de adiponectina. Dentre as diversas adipocinas secretadas pelos adipócitos, a adiponectina é a mais abundante e possui propriedades sensibilizadora de insulina, anti-inflamatória, antiaterogênica e cardioprotetiva. A molécula da adiponectina ela possui quatro domínios. Ela possui um domínio N-terminal com peptídeo sinal, que vai ser clivado quando essa molécula entrar no retículo endoplasmático. Ela possui uma região variável, em que os aminoácidos vão variar dependendo de cada espécie. Possui um domínio colágeno, dada a sua homologia com a molécula do colágeno. E um domínio C-terminal globular, que participa da ligação com o receptor. Então, ela é sintetizada como uma subunidade, sofrendo diversas modificações pós-traducionais no retículo endoplasmático. Por exemplo, essas estrelas aqui na imagem indicam os resíduos de aminoácidos que sofrem algum tipo de modificação pós-traducional, no qual, sem essas modificações, não haveria a multimerização. E a multimerização nada mais é do que a união de diversas subunidades, formando então moléculas com uma molécula de adiponectina, chamada de monômero, 3, 6 ou várias, que a gente passa a chamar de moléculas de alto peso molecular, adiponectina de alto peso molecular. E essa multimerização ela acontece com a formação da tripla hélice, através das interações não covalentes entre os domínios de colágeno e interações hidrofóbicas entre as cabeças globulares. Então, dentre as modificações pós-traducionais que acontecem, a gente tem a hidroxilação da prolina, por exemplo, que sem essa hidroxilação não há formação do trímero, né? Não se juntam três subunidades. E esse processo, essa modificação pós-traducional, ela é importante porque se a gente inibir farmacologicamente ou usar uma adiponectina que foi obtida através de um sistema de procarioto, né, que foi expresso em procarioto, como eles não possuem esse sistema de hidroxilação da prolina, essa adiponectina não vai ter sua prolina hidroxilada e não vai formar trímeros, o que acaba adicionando muito viés, inclusive nos estudos que usam adiponectina, né, provinda de sistemas biológicos, e que torna difícil a comparação do uso da adiponectina entre os estudos, porque uma utilizam na forma trimérica, outros vão utilizar na forma de alto peso molecular, e cada forma vai ter a sua função específica. Né? Diferentes oligômeros vão ter ações diferentes em tecidos alvos diferentes. E esses oligômeros, essas formas, não interconvertem entre si depois que eles são secretados. Estão mostrando que o processo de formação dos multímeros de adiponectina ele é altamente regulado e que cada um vai ter uma ação específica no tecido alvo. Cada oligômero, né, cada forma vai ter uma ação específica em seu tecido alvo. Inclusive, a forma mais relevante é a estrutura de alto peso molecular, que normalmente está diminuída nos casos de resistência à insulina e na síndrome metabólica. Então, a sua expressão ela é normalmente limitada a adipócitos, que aumentam até em 100 vezes a expressão de adiponectina durante a adipogênese, mas é possível que outras células não adiposas também expressem a adiponectina em situações de estresse. Por exemplo, os hepatócitos em uma situação de esteatose hepática ou os miócitos numa resposta à inflamação. A adiponectina ela se liga aos receptores de transmembrana AdipoR1 e AdipoR2. O AdipoR1, ele, quando é ativado, induz uma sinalização via AMPK e o AdipoR2 vai fazer uma sinalização via o PPAR-gama.
Ainda não se entende direito os mecanismos por trás desses receptores e que mecanismos eles controlam. E quando a gente faz um nocaute para o receptor AdipoR1, o camundongo se torna obeso e glicose intolerante. Já quando a gente faz um nocaute para o receptor AdipoR2, há uma melhora da sensibilidade à insulina. Então, essas funções dos receptores ainda não estão muito bem esclarecidas. Mas em relação à sua sinalização, a adiponectina, ela, em suas diferentes formas, né, ela vai atuar em diferentes receptores, nos receptores R1 ou nos receptores R2. E esses receptores vão, uma vez que a adiponectina se liga a eles, eles vão aumentar a sua afinidade pelo APPL1 intracelular, e esse APPL1 intracelular, ele é o pivô da sinalização através desses receptores AdipoR1 e, consequentemente, da sinalização por adiponectina. Então, esse APPL1 ele pode atuar ativando o PPAR-alfa, né, na via do receptor R2, ou ele pode estimular as quinases intracelulares, como o P38-MAPK e o AMPK, e ele pode ainda ativar o IRS1, que é o substrato do receptor de insulina 1, atuando nessa via, na mesma via que a insulina, na via do AKT, sendo então um ponto de convergência entre essas duas vias, né, a via da insulina e a via da adiponectina, implicando então que tenham diversas funções na regulação e na sensibilidade à insulina. Então, a adiponectina, no final, ela vai implicar em aumento da oxidação de ácidos graxos, em vasodilatação e no aumento da absorção de glicose. Opa. Então, a secreção de adiponectina é um processo regulado por diversos mecanismos. Depois da transcrição do mRNA da adiponectina, ele é traduzido no retículo endoplasmático e se liga à chaperona ERP44 através de pontes de disulfetos envolvendo aquela cisteína conservada que eu apresentei mais cedo. E essa interação tem a intenção de reter a adiponectina para que todas as mudanças pós-traducionais ocorram e sua multimerização seja realizada da maneira que deve ser, né? Que é para regular a homeostase dessa adiponectina no corpo. Então, em contraponto, a ERP44, que atrasa a liberação da molécula de adiponectina, a gente tem a oxorredutase ERO1LA, que vai deslocar a adiponectina dessa chaperona ERP44, fazendo então com que ela siga seu caminho de secreção e futuramente seja secretada de fato. Então, quando a gente tem um aumento dessa chaperona ERP44, a gente vai ter um aumento uma maior retenção da adiponectina, e quando há um aumento da ERO1, a gente vai ter uma maior secreção dessa adiponectina, principalmente a adiponectina de alto peso molecular, que é aquela mais relevante, que tem a sinalização mais relevante. Então, apesar de parecer que eles atuam de maneira oposta, essas duas enzimas, a expressão das duas é contínua, elas estão sempre sendo expressas, e ambas ficam aumentadas durante a adipogênese, quando elas são ativadas por PPAR-gama, né? E quando são ativadas por PPAR-gama, elas estão aumentadas, isso quer dizer que quando forem induzidas por TZD, que vai aumentar o PPAR-gama, também vai aumentar a expressão dessas duas enzimas, que regulam então o processo de secreção e de acúmulo de modificações pós-traducionais na adiponectina. Então, a expressão de adiponectina ela é controlada não só a nível de expressão proteica, mas também a nível de multímero, né, de modificações pós-traducionais. Por exemplo, na obesidade, a gente tem essas duas enzimas diminuídas e baixa concentração de adiponectina de alto peso molecular. Além disso, a gente tem outras enzimas que participam dessa regulação da adiponectina. A gente tem a proteína SIRT1, que ela vai funcionar como um pivô na regulação da secreção de adiponectina, considerando o estado nutricional e o estado oxidativo dessa célula. Então, se o estado nutricional e o estado oxidativo estiverem favoráveis à maior expressão de adiponectina, o SIRT1 vai atuar aumentando a expressão dessas duas moléculas, produzindo então mais adiponectina. Outra molécula que é capaz de alterar a secreção de adiponectina é a testosterona, que inibe a secreção da adiponectina de alto peso molecular,
Inclusive, os homens têm menos adiponectina circulante do que as mulheres, levando ao maior risco da resistência à insulina e à aterosclerose. Por fim, a adiponectina tem diversas funções dependendo do seu tecido-alvo. Então, no tecido adiposo, ela vai agir aumentando a sensibilidade à insulina através dos mecanismos do IRS1, que é o substrato do receptor de insulina 1, como eu comentei anteriormente. Então, ela vai aumentar a absorção de glicose no tecido adiposo e, ao mesmo tempo, ela vai diminuir as citocinas inflamatórias presentes nesse tecido, como vai também diminuir a produção de mais citocinas inflamatórias pelo tecido adiposo. Já em relação à produção de ROS, a adiponectina diminui a produção de ROS, diminuindo então o estresse oxidativo desse sistema. Nos músculos, ela vai aumentar a captação de glicose, diminuindo então o conteúdo lipídico desse músculo e aumentando, consequentemente, a utilização de ácidos graxos. E no fígado, ela vai reduzir a produção de glicose hepática, suprimindo tanto a gliconeogênese quanto a glicogenólise, também diminuindo a quantidade de lipídio presente nesse fígado. Por fim, no pâncreas, a adiponectina tem uma ação protetiva, de forma que ela protege as células beta de apoptose, inclusive em alguns modelos animais envolvendo a diabetes do tipo 1. Muito obrigado.